FM 93.3. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. 10h31, sejam bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras na Marcoense FM, hoje com uma convidada, a doutora Filipa Mendes, psicóloga, e o tema que hoje vamos aqui abordar, falar sem ferir, a arte de saber ouvir e ser ouvido. Ora, como sempre, disponibilizamos também o nosso habitual número de telefone, se for sua intenção participar connosco, é o 255-539-098, que tem o custo para a rede fixa nacional, ou ainda para o e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. São estes contactos disponíveis para a sua participação. Ora, a nossa convidada é a doutora Filipa Mendes. Dr. Ricardo Ribeiro Silva, quem é que é a nossa convidada de hoje? Ora, nem mais, Raul. Antes de mais cumprimentar o Raul, cumprimentar os ouvintes e hoje, em especial, cumprimentar a doutora Filipa por ter aceito o nosso convite e acho que nos veio trazer aqui mais uma vez, Raul, um tema novo, não é? que não abordámos e que acho que hoje trouxemos uma pessoa que o vai fazer com excelência. A doutora Filipa Mendes é psicóloga clínica há cerca de 13 anos, é fundadora do Instituto de Saúde e Desenvolvimento, que é o Recriar, adora a família, não é? Especialmente ser mãe e vive para isto também, não é? E talvez não saiba viver sem ajudar o próximo, daí este tema, não é? Exatamente. Por isso, muito bom dia, obrigada a todos e obrigada, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui, é muito lindo ver aqui como é que é o mundo da rádio. E sim, eu hoje trouxe este tema porque é um tema que está presente todos os dias nas nossas vidas, pouco falado no fundo, não é? E eu também me confronto muito com este tema em contexto de consultas, portanto eu achei importante, algo que realmente passamos todos os dias, mas que não valorizamos tanto, que é mesmo o falar sem ferir. No fundo, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a expressar aquilo que pensamos e sentimos, mas de uma forma clara, de uma forma empática, de uma forma honesta, e é aqui que nós nos vamos basear. Sem dúvida. E nós poderíamos associar um bocadinho esta questão da comunicação, a questão da violência ou não? Ou nós podíamos falar do que é ou não uma comunicação mais ou menos violenta neste sentido? Não violenta em termos físicos, como é óbvio, não é isso que estamos a falar aqui, não é? Mas podemos associar isso ou não? Sim, eu até ia logo aqui questionar do género, quem nunca teve uma conversa, por exemplo, que acabou num mal entendido, mesmo sem querer, não é? Portanto, quantas vezes até falámos para ser compreendidos e o outro ouve algo completamente diferente. Portanto, muitas vezes aqui, o modo como dizemos algo, por exemplo, o tom de voz, a expressão facial, é tão importante quanto as palavras em si. E eu hoje trago aqui para explicar um bocadinho isto, mas antes até de prosseguir aqui a este nosso também colega, apesar de não estar entre nós, Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano, antes de passar ao que ele aqui se baseia em 4 pilares para ajudar aqui quem nos está a ouvir também numa boa comunicação, eu acho que é muito importante também referirmos o porquê de melhorar os nossos diálogos, que no fundo isto faz com que reduza conflitos, não é? E mal-entendidos, aproxima as pessoas, quer em casa, quer no trabalho, quer agora nas tão atuais redes sociais, e melhora a escuta, não é? Portanto, passamos a ouvir para compreender e não apenas para responder. Isso é importante pegar nisso, e desculpa, Filipe, claro, até interromper, mas acho que é interessante acrescentarmos isso. Não é? Muitas vezes é impressionante como nós percebemos que nos chega um paciente, não é? À consulta, e que falta um bocadinho desta parte, não é? Quer em casa, quer com a família, quer com os filhos, seja com quem for, quer às vezes até no local de trabalho, e que às vezes, regulando um bocadinho toda esta parte, não é, da comunicação, os resultados às vezes são tremendos, não é? Mas sem dúvida, Ricardo, eu posso dizer que em todas as faixas etárias que eu trabalho, mas mais aqui na parte daqui dos adolescentes e dos adultos, se calhar mais os adultos, está muitas vezes aqui presente esta forma de comunicar, que não é a mais correta, e daí criar os tais conflitos, serem mal interpretados, ok? Portanto, é aqui que eu se calhar introduzo aqui o tal nosso o psicólogo, não é? O Marshall Rosenberg. Ele baseia-se aqui em 4 pilares que são muito importantes. Portanto, eu até vou
vou-te usar agora, Ricardo, vou dar aqui um exemplo que acho que é importante. Ou seja, o que é que ele nos diz como primeiro pilar? Ele fala-nos na observação sem julgamento. Portanto, imagina que eu combinei contigo às 10 horas para reunirmos, para falarmos de assuntos de trabalho, e tu chegas por meia hora atrasado. Ok, o que é que ele nos pede aqui? Observar sem julgamento. Ou seja, eu estou muito chateada, é verdade, mas eu não o vou mostrar. Eu vou observar a tua chegada, ok? Não te vou rotular, não te vou logo dizer és um irresponsável, ok? Só daí criamos logo um conflito, e daí passamos logo para o segundo pilar que este psicólogo fala, ou seja, ele fala em expressar sentimentos, que no fundo é o que sinto em relação àquilo que eu observei. Ou seja, eu posso dizer, olha, Ricardo, pronto, eu senti-me aqui preocupada, frustrada, quando chegaste atrasado, e logo de imediato vou para o terceiro pilar, que é identificar as necessidades, ou seja, quais as necessidades que estão ligadas a estes sentimentos, em que eu te posso dizer, pronto, tu sabes que eu fiquei preocupada, fiquei frustrada, porque preciso de confiança e clareza nos compromissos. E daí o último pilar, no fundo, fazer pedidos concretos, ou seja, o que é que eu gostaria que acontecesse para cuidar dessa necessidade. E talvez, agora reformulando todos estes 4 pilares, ok, observei-te, chegaste atrasado, mas não te julguei, ok? Simplesmente expressei os meus sentimentos e disse, olha, senti-me preocupada e frustrada quando chegaste atrasado, porque sabes que eu preciso de confiança e clareza nos meus compromissos. Podes avisar-me se perceberes numa próxima que te vais atrasar? Ou digam lá se realmente irmos aqui um bocadinho portanto, por esta ordem, digamos assim, das coisas, se não vai facilitar melhor a nossa conversa. Não sentes, Filipe, aqui isto, muitas vezes é interessante e estar assim buscar uma coisa um bocadinho fora, mas acho que é ilustrativo para as pessoas, que é esta questão de que muitas vezes o não se fazer isto que tu disseste agora, não é isto? Claro que a frase foi um exemplo, não é? Isto pode ser dito de muitas maneiras. Muitas vezes é confundido como com ser direto ou com ser frontal, quando muitas vezes há uma linha até bastante clara, penso eu, entre o que é ser direto e o que é ser frontal, ou o que é ser claro, do que é ser inconveniente e desagradável. Exatamente. Muitas vezes parece-me pelo menos que há esta confusão em termos de expressão, não é? Exatamente, sim. Nós muitas vezes não nos conseguimos provavelmente fazer entender, e mesmo assim o outro também pode não conseguir, mas nós simplesmente temos só que é agora aqui que eu também vou introduzir aqui algumas estratégias. Nós temos que, no fundo, prestar atenção total, ok, ao que o outro também está a dizer, e isto mutuamente, não é? Portanto, e eu gostei de apontar esta questão de prestar atenção total. E isto porquê? Porque muitas vezes nós vamos a alguma esplanada, a tomar um café, ou até estamos a conviver nós próprios com os nossos amigos, e vimos que está-se a comunicar, mas não largamos, por exemplo, o telemóvel. Ok? Portanto, não estamos a dar a tal atenção total. Estamos mais preocupados assim, sim, ok. Sim, estou a ouvir, exatamente. Portanto, isto depois vai criar no outro aqui também alguma insegurança, não é? Nós precisamos muito disto. Portanto, o que é que eu aconselho? Nós temos que respirar antes de responder. Muitas pessoas usam o termo filtrar, não é? Daí lá está, portanto, no fundo é dar o espaço para escolher as palavras. E sim, também devemos trocar julgamentos por observações, não é? Portanto, em vez de eu te dizer assim, és bem distraído, és bem irresponsável, se calhar eu vou-te dizer assim, olha, Ricardo, notei que esqueceste de responder à minha mensagem. Ou seja, formas de comunicar no nosso dia-a-dia, na nossa vida, na nossa família, ou seja, tudo o que é, no fundo, interpessoal, não é? As nossas relações, é sempre muito importante fazê-lo o mais empático possível. E deixa-me aqui salientar aqui a parte do empático, porque muita gente, e nós vimos isto até nos reality shows a acontecer, não sabem o que é a palavra empatia, não é? Portanto, a empatia não é simpatia, a empatia é colocar-nos no lugar do outro. E ela é muitas vezes aqui aldrabada, não é? Quando dão aqui muitos exemplos, eu senti logo uma empatia por ti. Não, eu senti uma simpatia por ti. Portanto, eu tenho-me deparado muito nas consultas que basta a pessoa mudar a forma de comunicar com o outro, que tudo muda. Portanto, já não há ali a criação de um conflito, por exemplo. E posso-te dizer que quem aprende a fazer isso, com as estratégias que também vamos desenvolvendo em consulta, aprende realmente a comunicar muito melhor. Portanto, melhora muito o diálogo. A doutora estava a dizer há momentos atrás que antes da gente falar já está a julgar. O caso do exemplo que deu do atraso, e a pessoa meter logo rótulos sem se aperceber o que é que originou
E nem se usou aqui a palavra, apenas o gesto, ou o olhar, ou a expressão, que acabou logo por ferir quem chegou, e já estamos a julgar, e isso não o devemos fazer, é aquilo que costumamos dizer, conta até 10 primeiro e depois é melhor contar até 10, realmente. E sim, tudo o que disse é verdade. Nós muitas vezes podemos não estar a dizê-lo em palavras, mas as nossas reações, a nossa expressão facial, os nossos gestos também nos incriminam, não é? Portanto, acho que devemos ter um bocadinho de cuidado nisso. E nós psicólogos, não é, Ricardo? Aprendemos também a ver estas expressões na pessoa, não é? Muitas vezes as pessoas não sabem. Não estamos, no fundo, a ler nem a estudar, não, mas muitas vezes sabemos quando, por exemplo, não estão a comunicar de uma forma mais assertiva, sabemos quando estão a mentir, não é? Isto acontece muito também, mas lá está, fomos treinados. Isso não, sem dúvida. E é interessante até pegar, não querendo fugir muito do tema, não é? É interessante pegar nisso, porque às vezes as pessoas acham um bocadinho impressionante esta parte de se perceber ou não quando a pessoa vem ou não dizer a verdade, não é? Claro que isto é de forma geral, não quer dizer que não possa haver questões que são contadas ao psicólogo, na hora o psicólogo possa acreditar, óbvio, é relativo. A questão é, tudo isto que a Filipa está a dizer, por isso que esta questão da comunicação é tão importante e este tema é tão importante, depois em termos de sessões, em termos de acompanhamento, faz com que seja bastante fácil que essa percepção aconteça, não é? Pelo menos quando são coisas relevantes, não digo pequenas mentiras que não têm qualquer interesse, não é, para o contexto terapêutico, mas de resto, porque as peças parece que depois não encaixam, não é? Exatamente. Isto é difícil de explicar isto por palavras, sim, mas na prática isto... Eu até posso dar aqui outro exemplo, que acho que quem nos está a ouvir, muita gente vai se identificar também. Por exemplo, nós nas relações até conjugais, temos um mau dia, temos um dia estressante, não está a correr bem. Nós chegamos a casa e vem aquela velha frase que todos ouvimos, que é descontamos naqueles que amamos, não é? Portanto, vem muito daí, ou seja, mais uma vez está aqui a forma de comunicar, porque se eu treinar todos os dias isto, ou seja, eu falar sem ferir, não é? Se eu for treinando isto, e estes passos que ainda vou falar em mais alguns, diariamente nós treinarmos isto, nós vamos ser depois capazes, nós aqui, a curto e longo prazo, vamos conseguir ter resultados, mas muitas vezes acontece isto, depois arrependemos, certo? É quase que mais vezes num grupo de amigos, há aquele que é líder por natureza e há aquele que se quer impor líder e depois acaba por ser inconveniente e acaba por ferir. Exatamente. Ou seja, outra coisa que me lembrei agora, assim, de repente, foi que a comunicação, não é só esta verbal ou não verbal, a comunicação também está, por exemplo, agora muito presente nos telemóveis. Mensagens, eu aconselho sempre toda a gente, os meus pacientes, toda a gente que falamos sobre isto, em que não conversem através de mensagens. Somos sempre ou mal interpretados, ou aquilo que nós queremos fazer chegar não chega lá da forma mais correta, ok? E eu acho isto realmente importante. E vou aqui ser um bocadinho irónica, numa situação, usem pelo menos ou a chamada, ou então façam como eu, que eu uso muito os áudios, não é, Ricardo? Eu confiro. Portanto, e os áudios são muito práticos e lá está, Ricardo, tu consegues perceber num áudio, por exemplo, quando queremos falar com alguém, tu consegues perceber a intenção, ou seja, consegues perceber o meu tom de voz, consegues entender aquilo que eu te estou a comunicar e se calhar por mensagem até podias interpretar de uma forma errada. E eu tenho que passar aqui a palavra que a Filipa, isto agora é atenção que não foi combinado nem ela me pediu para dizer. A Filipa vem aqui falar sobre isto, mas realmente ela pregou isto depois no dia-a-dia, é verdade. E ela tem este tipo de comunicação e é interessante ver isso porque denota-se claramente. E a Filipa falava dos áudios e isso percebe-se claramente que a Filipa tem esse cuidado, não é? De expor primeiras situações, depois explicar, ou seja, há esta questão. Isto pelo contacto que vamos tendo, eu percebo que isso realmente é real. Isto, atenção, só para perceber que realmente é funcional porque depois cria esta questão, muitas vezes de empatia, quando do outro lado, neste caso do lado da Filipa, algo pode até não correr como esperado, ou seja o que for. Porque a forma também como é gerada toda esta relação faz com depois a pessoa também seja capaz de perceber o teu lado, não é? E aí, exatamente. Sim, eu acho que entra um bocadinho. Sim. É? Mesmo quando estamos com aquela pressa em que, fazem-nos uma pergunta muito repentinamente, até por mensagem, e nós logo não. E a pessoa pode, caramba, que não. Então se calhar tu pregas ali rápido também em segundos e consegues dizer assim, olha, agora não consigo, mas assim que puder, eu cá estarei. Beijinhos, do género deste, não é? Conseguimos entender aqui a diferença a nível da expressão. E o que ajuda, não é, do outro lado. Mas nós podíamos já te falar aqui um bocadinho sobre estas questões de melhoria
melhorar os nossos diálogos, não é? O quão importante isto pode ser. Já tocaste aqui um bocadinho também neste assunto, mas não sei se gostavas de acrescentar aqui mais um bocadinho e talvez deixar aqui um bocadinho. Claro que sim. No fundo é estratégias também, não é? Porque nós já falámos que a importância de melhorar os diálogos traz-nos muitas vantagens, não é? E sinceramente, quem é que gosta de passar um dia, uma semana ou até mais tempo sempre aqui em discussões, não é? Portanto, a forma de comunicar nunca é muito certa e isto vai criar o quê? Vai gerar muito conflito, nós vamos andar mal dispostos, depois vamos acumular, vamos descontar em quem não merece. Portanto, eu já falei em prestar atenção total, já falei aqui no respirar antes de responder, como disse aqui acerca do Raul, acerca dos 10 segundos, ok? Já falámos no trocar então o julgamento por observações e é muito importante também não interromper, ok? E eu aqui sou sincera. Eu combinei, por acaso, eu falei com o meu marido, que não sei se ele agora está a ouvir, e disse-lhe assim, este tema vai ser muito interessante eu falar, porque vai ser até um bocadinho contra mim própria, porque eu às vezes tenho um bocadinho aqui a mania de interromper, ou seja, aquela impulsividade que às vezes nos dá de interromper, mas de facto eu estou completamente errada, ok? Portanto, aqui aplica-se o faz o que eu faço, não, faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço. Mas eu não te quero interromper também. Nós muitas vezes quando passamos também este tipo de dicas, como tu vens aqui passar, que são importantíssimas, isto também não significa que em todas as circunstâncias e todos os momentos da nossa vida nós vamos conseguir manter esta postura. Obviamente também vai haver alturas em que há algum confronto, em que há alguma incompreensão. Óbvio, faz parte do ser humano, não é? Nós estamos aqui e neste caso tu vens aqui trazer uma mensagem de que quanto mais houver esta posição e menos a outra, mais benefícios traz para a nossa vida. Exatamente. Mas aqui, se calhar, e a doutora é que vai responder porque é profissional, mas aqui a questão é que muitas das vezes a pessoa que quando erra não assume a meia culpa. Como a doutora agora acabou de fazê-lo. Exatamente, ok? Portanto, o tal não interromper muitas vezes não é visto dessa forma, não é? Interrompemos, ainda nos deixamos com razão, por isso o não interromper é no fundo, ok, vamos escutar, vamos ouvir aquilo que está a ser dito e então depois sim, chegará a minha vez e é aqui que eu depois também falo em controlarmos muito também as reações, não é? Que no fundo nós devemos evitar, por exemplo, respostas que sejam assim no fundo, críticas que sejam destrutivas, não é? Portanto, devemos também fazê-lo e devemos usar muito também aqui perguntas abertas, no fundo, ok, olha, e como é que te sentiste? O que é que achas que seria melhor? Ou seja, tudo isto faz a diferença. Eu acho que é aqui que nós devemos realmente parar para pensar. E acreditem numa coisa, eu costumo dizer assim, ok, quando estou perante pacientes que no fundo querem até melhorar a forma de comunicar, ok? Em família, por exemplo, ou até no seu grupo de pares, há primeiro uma coisa a fazer, que no fundo é, primeiro temos que fazer uma autorreflexão. E é muito importante quando falamos na autorreflexão, porque nós temos que aceitar primeiro, ok? Temos que realmente primeiro treinar todas estas competências para depois pô-las em prática. Porque não é fácil, não é? Porque é aquilo que costuma dizer, e os ditados populares têm uma força incrível, ali uma sabedoria inata, que é o caso de dizer que o travesseiro que é o melhor conselheiro. Será que numa comunicação de conflito a pessoa vai chegar a casa e depois debruçar-se sobre a forma como agiu perante o outro? Isto é de veras importante que cada um tenha essa consciencialização, não é, Doutor? Mais uma vez, uma frase que usamos muito na psicologia, que é cada caso é um caso, não é? E sim, nós temos muitas pessoas que infelizmente não têm um bom tipo de comunicação, não é? E depois não se arrependem disso e está tudo bem, mas depois temos, se calhar, eu penso que a maioria que chega ao travesseiro, sim, e que pensa, ok, o que é que eu realmente fiz? Quais foram as consequências de eu ter realmente comunicado mal, ou então não ter dito aquilo que realmente eu sentia e eu pensava, e muitas vezes isto depois o que é que faz? Sendo constante, não é? Sendo permanente, vai adoecer, não é? Portanto, vai aqui afetar a saúde mental. Isto é importante, tu tocaste aqui num ponto que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, que é, isto não é só uma questão de o como se diz ou deixa de se dizer. Também há essa outra parte que tu disseste agora, que é muitas vezes o contrário, que é o não se dizer, não é? Porque o que tu vais falar aqui hoje não significa que a pessoa não tem que dizer as coisas, não é nada disso, muito pelo contrário, não é? É saber dizê-las, não é? Exatamente. Portanto, muitas vezes
as pessoas, as queixas delas é mesmo, ok, eu sabia que eu tinha que até que ouvir aquilo, mas podia ser de uma forma mais assertiva, uma forma não tão de ferir, não é? E isto realmente afeta muito o outro, exatamente, não é? Portanto, é muito complicado. Exatamente, até pode impedir, não é mesmo? Uma coisa é, e isto depois também, desculpa estar aqui a fugir um bocadinho, mas não sei se também é importante saber as coisas. Está tudo interligado. Tudo ligado, é verdade. Que é esta questão de a confiança que nós temos com a pessoa e a relação que nós temos com a pessoa também interfere na forma como nós podemos ou não dizer as coisas, não é? Porque se é uma pessoa ou alguém próximo a nós que temos noção que podemos dizê-lo de uma forma mais direta é uma coisa, se nós percebemos que é alguém que nós não temos noção se podemos fazer ou não é outra, não é? Exatamente. Mesmo, lá está, foi engraçado que eu participei agora recentemente também num podcast de uma menina que me pediu para falar de saúde mental e nós focámos um bocadinho essa questão, não é? Ela questionou-me como é que eu vou expressar-me, como é que eu vou comunicar com alguém. Nós temos que ter esta base de confiança, não é? Na pessoa. E temos que perceber com quem é que nós vamos falar. Ok? E quando estamos à vontade, aí sim, a expressão, quer verbal, quer emocional, ela sai, não é? Portanto, sai. Quando nós não conhecemos, aí sim, ainda temos que ter um cuidado um bocadinho mais redobrado, não é? E pensar bem naquilo que nós vamos dizer. Bem, okay? Doutor, a comunicação está muito boa e o tema também. E por isso é que eu acho que vamos ter que convidar a doutora Filipa a voltar aqui, porque esta questão é muito bom pôr-nos a consciencializar e a meditar sobre este assunto. Porque se calhar hoje, o facto de estarmos aqui a abordar este tema, estamos a evitar um sem número de conflitos em comunicação. Ou pelo menos pensar sobre o assunto, não é? Deitar a cabeça sobre esse assunto. Eu só interrompi agora porque estamos já quase no final. Sim. E se calhar há questões que colocaram para a doutora responder e não vamos perder essa oportunidade. Claro que sim. Nós tínhamos aqui uma questão que era assim. Tem alguma dica para conseguir ouvir quem não quer ser ouvido? Isto é um bocadinho abrangente, não é? Porque não há dados, não há informações. Exatamente. Portanto, uma dica para dizes tu? Sim, era uma para dica não ouvir quem não quer ouvir. Sim. Para ouvir quem nós não queremos ouvir. Quem não quer ser ouvido. Quem não quer... ok, não tinha entendido essa parte. É um bocadinho aberto, eu peço desculpa. Portanto, é muito difícil, realmente, tens razão, não há as bases, como tu dizes, porque é assim, nós aqui temos que explicar a quem não quer ser ouvido, não é? Temos que explicar todas estas consequências, certo? E não vamos estar a insistir, não é bom nós insistirmos com alguém que não quer ser ouvido. Temos que dar espaço, primeiro, ok? A tal autorreflexão, ou seja, deixamos lá a parte da psicoeducação toda, não é? Da teoria, e depois cabe à pessoa realmente pensar sobre isso e depois perceber se vai querer ou não ser ouvido, ok? Sim. Portanto, é muito generalizado aquilo que tu disseste, exatamente. Tínhamos outra, mas eu também acho que é assim um bocadinho aberta, mas deixas aqui um bocadinho de informação, que é, eu tenho dificuldades em ouvir quando a conversa não me interessa, o que é que eu posso fazer? Aí também acontece muito, certo? Portanto, às vezes estamos assim, até num grupo de amigos, não é? E alguém está a falar e nós, caraças, não estou com paciência, não. Ok, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, temos sempre as duas opções. Ou realmente, se escolhermos ficar, nós temos que prestar o mínimo de atenção, ok? E podemos fazer as tais perguntas abertas também, não é? Ok, então diz lá, como é que te sentiste ao fazer isso? O que é que pensas então agora fazer a seguir? Ou então, delicadamente, lá está, no fundo é tudo delicado, não é? Delicadamente nós podemos nos afastar, não é? Mas, ok, olha, agora estou até atrasado para um compromisso, podemos falar no outro dia, de uma forma assim, se calhar, com mais tempo, ok? E eu dar-te mais atenção, ou seja, no fundo, também estou a dizer aquilo que eu estou, no fundo, a pensar, de que, ok, eu posso não estar bem agora aqui, não estou com a grande atenção, mas eu vou comunicar que se calhar numa próxima, olha, estou aqui para te ouvir, vou estar mais atento e agora tenho realmente que me ausentar. Acho que é muito preferível, não é? Fazermos isto. Até porque isto também difere muito, não é? Ou seja, diferia muito aqui do contexto da situação, não é? Claro que tu aqui estás a dar uma abrangência maior à resposta porque é muito difícil de perceber, não é? Mas como é óbvio, uma resposta desse género já está a indicar à pessoa que naquele momento não estás disponível
para ouvir. E assim muito rápido, fizeste-me agora lembrar uma situação que já aconteceu comigo, que é do género, ok, estamos todos em grupo de amigos e há sempre um elemento, por exemplo, que está a destabilizar ali um bocadinho, ou que diz aquelas piadas que ninguém quer ouvir, por exemplo, e muitas vezes Filipa, como é que tu consegues ter tanta paciência? Portanto, eu tenho essa paciência já de natureza, ok, depois a nossa área ajuda-nos muito também, mas de facto eu consigo sair desse ambiente sem ferir. Ok? Olha, se calhar então amanhã ainda me contas melhor sobre isso. Olha, liga-me, até vamos marcar um café para eu estar mais atento ao que me estás a dizer, porque hoje eu não consigo estar com essa atenção devida, ok? Sim. E lá está, o que é que tu fazes? A outra pessoa diz, ok, ela neste momento não está para mim, mas vai estar. Sim. Portanto, Sim, e deixas ali uma segurança, no fundo. E o que é que fazes? E que não feres, não vais sim, ferir, no sim, fundo, sim, mas que não é sim. fácil, sim. Não, parece claro que esta questão que tu dizias há pouco, não é? Isto são mudanças que muitas vezes requerem treino, não é? Isto não é uma questão de repente vou passar a ter assim uma resposta porque ouvi alguém na Rádio Marcoense a falar sobre isto e é automático. Exato. Pode ser que sim. Mas também fico feliz se alguém hoje à noite chegar a casa e estar assim com muitas intenções de se virar ao marido ou à mulher e de repente dizer, não, calma, é para respirar antes, é para filtrar, porque eu hoje na Marcoense ouvi que realmente posso falar sem ferir. E nós aceitámos esse combate. Não é? Era muito giro isto, era muito giro termos aqui um testemunho. Uma que fosse, não é? Exatamente. Tínhamos ganho o programa e depois deste sublinhado, se calhar, há quem o vá fazer certamente. Sim. E se não disser, vai fazer internamente. Internamente. Sim. Eu quero agradecer à doutora Filipa Mendes. Obrigada. Porque, de facto, isto passa muito rápido. Mas quando passa rápido, porque nós vamos imbuídos dessa sabedoria porque o tema é de facto aconchegante e que nos preenche. E por isso é que eu digo ao doutor Ricardo Ribeiro Silva, porque ele é que faz a marcação dos convidados. Temos de trazer aqui a doutora Filipa outra vez. E estava aqui a ouvir-me e a lembrar-me como era importante esta entrevista ter sido feita, por exemplo, no Parlamento da Assembleia da República. Era muito bom, não é? Sem dúvida que sim. Porque eles precisam mesmo de... Eles precisam muito de treinar o falar sem ferir e principalmente a arte de ouvir, não é? Não é? Portanto, é verdade. Isso, era o pô-los lá a ouvir-nos nesta conversa era de veras importante e produtivo, certamente, para muitos, porque iriam meditar também sobre, às vezes, como são tão inconvenientes perante o outro, não respeitando a ideia. E cada vez pior, não é? Estamos a assistir a isso. Dr. Ricardo Ribeiro Silva, doutora Filipa Mendes, obrigado Obrigada. por vir partilhar connosco este Foi um prazer. E vamos esperar... Uma vinda com volta, não é? Exatamente. E vamos esperando então que os nossos ouvintes tenham também bebido desta fonte para poderem compreenderem-se melhor uns com os outros. Isso é que é vida e isso é que é viver. Exatamente. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Até para a semana. Obrigado. Psicologia em Conversa. Uma rúbrica sobre saúde mental. Com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Marcoense FM, a sua melhor companhia. 93.3